Olá, tudo bem? Estou aqui juntamente com minha equipe para nós falarmos do Seminário Interdisciplinar 5. No entanto, nós iremos falar sobre responsabilidades sociais e meio ambiente. Para tanto, esse seminário englobará a temática Educação Planetária para o século XXI. Esse seminário vai ser abordado por minha acadêmica Augusto Rudinei e as minhas colegas de turma, as acadêmicas Derivane Dias, Adália Araújo, Michele Raiol e Maria Beatriz. Então, irei falar sobre o conceito do meio ambiente e sua importância para os seres vivos. Mas, para tanto, o que de fato é o meio ambiente? Nós fazemos essas perguntas todos os dias e as pessoas dizem: é os animais, é as plantas, é as águas. Mas as pessoas têm um conceito muito deturpado do que é meio ambiente, porque meio ambiente é muito mais do que isso. A ecologia, por exemplo, vem dizer que são questões animadas e inanimadas, como, por exemplo, os micro-organismos, os animais, as plantas, as radiações. Mas, quando nós vemos as Nações Unidas, vem dizer que são contextos físicos, químicos e biológicos, partindo de conceitos sociais. No entanto, prosseguimos que a sociologia vem dizer e vem abordar e afirmar que meio ambiente são interações sociais causadas pelo homem. Então, vemos que de fato tem vários conceitos de meio ambiente, mas todos vêm girar num verdadeiro conceito, que são questões vivas e não vivas, porque isso define a palavra meio ambiente. Porque o meio ambiente envolve tudo que nos cerca. Por exemplo, os prédios, os edifícios, as praças, os lugares, isso é meio ambiente. Mas na questão técnica isso vem dizer antropizado, ou seja, modificado pelo homem. A partir disso irei falar sobre a importância do meio ambiente para os seres humanos. O meio ambiente é importante para a nossa educação, por exemplo. É importante para tomarmos água, é importante para a sobrevivência, é importante para os hospitais, é importante para um conjunto como um todo, pois ele é intrínseco a nós. E sem o meio ambiente não tem vida na natureza, não tem vida no planeta Terra. Então é importante que nos conscientizemos e ensinamos às novas gerações uma educação planetária que envolva a conscientização de não consumir mais lixo, de reciclar mais, de buscar mais objetivos e fundos, políticas que visem um aprimoramento e assim juntem uma educação igualitária, uma educação que favoreça, uma educação ambiental, para que assim as pessoas sejam mais conscientes dos seus direitos e dos seus deveres como cidadão do bem. Dentro desse contexto de responsabilidade social e meio ambiente, está inserido também a sustentabilidade ambiental, que é a capacidade de sustentação ou de conservação de um sistema que garante a proteção de um meio sem prejudicar as gerações, tanto atual quanto a geração futura. A palavra sustentável, ela deriva do latim sustentare, que significa sustentar, conservar, apoiar e cuidar. E também nos ensina a maneira de como nós devemos agir quando o assunto está relacionado ao meio ambiente. Afinal, essa sustentabilidade ela não deve ser aplicada apenas em uma comunidade, mas também em todo o espaço que a rodeia. Além do mais, a sustentabilidade em geral ela tem como objetivo principal o meio ambiente. E isso está ligado de como você, como nós, seres humanos, cuidamos do meio ambiente, cuidamos da natureza e de todas as coisas que a englobam. Nesse contexto de sustentabilidade ambiental, que define a maneira de como nós, seres humanos, usufruímos os bens e os recursos naturais para suprir as nossas necessidades, sem com que isso exista um esgotamento e haja um suprimento das gerações futuras. Isso é muito simples. Ser sustentável é utilizar, é cuidar, é fazer com que futuramente isso não venha a faltar. E formando assim uma cadeia sustentável que busca a preservação de uma melhor maneira para o meio ambiente. A importância da sustentabilidade ambiental é medida pelo quão importante é o meio ambiente na vida do homem, pois os meios e recursos que o meio ambiente nos oferece são muitos, são inúmeros, como por exemplo, a água, o solo, os minerais, o oxigênio, a energia e entre outros. Além do mais, ainda tem a floresta e os animais.
Sem isso, o homem não poderia viver. Por isso, nós devemos medir a essencialidade desses recursos de uma maneira sustentável. E existem inúmeras pessoas que têm uma luta constante com o incentivo da sustentabilidade para uma sociedade que muitas das vezes não dá valor, dando exemplos na prática de como isso deve acontecer. De fato que, por exemplo, consumir produtos naturais, reciclar o lixo, evitar o excesso de produtos químicos, reutilizar embalagens e também ensinar as crianças e jovens uma educação ambiental adequada para que desde criança ela possa dar valor nos recursos naturais que ela tem desde pequeno, para que ela cresça uma pessoa sendo sustentável. Dessa forma, nós podemos obter grandes benefícios, mas nós só vamos chegar a isso se a sociedade caminhar junta, sociedade e meio ambiente, pois senão tudo isso aqui vai ser em vão. De forma que até a sustentabilidade ela entra com os 3 tripés que são sustentabilidade ambiental, sustentabilidade financeira e sustentabilidade social, que envolve todo um plano, um planejamento para o qual essa sustentabilidade não possa causar danos e prejuízos ao meio ambiente. Somos a espécie no planeta que mais lixo geramos. O aumento da população e o avanço da tecnologia e cada vez mais a ação do homem interfere no modo de como depositamos o lixo no meio ambiente. Então, com esse aumento da população, vamos ter o quê? O aumento do consumo da matéria-prima. Se nós hoje não nos conscientizamos de fazer uma coleta de lixo adequada no nosso dia a dia, aonde vai parar um planeta sustentável? Podemos observar em noticiários, até mesmo no nosso próprio município, os mares cada vez mais estão sendo poluídos por plásticos. Daqui a 30 anos, se você for pescar, os pescadores vão adquirir seus alimentos, eles vão pescar 1 quilo de peixe, vão pescar também 1 quilo de plástico. E daqui a 50 anos vão pescar 1 quilo de peixe e vão pescar 2 ou 3 quilos de plástico. Então temos que fazer o nosso lixo de cada mês, no nosso dia a dia. Temos que fazer aquela coleta de onde os produtos reciclados, separar, onde os produtos orgânicos também separar, para que isso venha ajudar o planeta Terra e futuramente também as futuras gerações, na verdade, né? Então, já houve várias reuniões mundiais debatendo a forma de como o homem tem interferido mal no nosso ecossistema, no nosso planeta Terra. Em 1992, no Rio de Janeiro, aconteceu a Rio 92 ou Eco 92, que se reuniram representantes de 179 países para ver como é que eles faziam, uma maneira de como ter uma reciclagem do lixo mais adequado. Então, nessa conferência foi debatido e entraram no consenso que onde eles apareceu, entre eles debatendo, eles criaram os 3 R's da sustentabilidade. O que é os 3 R's da sustentabilidade? É o reduzir, reutilizar e o reciclar. Né? Vamos usar esses 3 R's no nosso dia a dia, que assim vamos estar ajudando, com certeza, as nossas futuras gerações. Então, o reduzir. Se a gente for no supermercado ou feira, em vez de trazer um monte de sacola plástica, vamos levar nossa sacola reutilizável. Vamos adotar por comprar produtos de refil de preferência. Vamos reduzir mais o consumo de produtos que às vezes a gente compramos por impulso, que às vezes nem necessitamos desse produto e estamos lá comprando. E o segundo R, que é de
reutilizar, podemos reutilizar no nosso dia a dia na lava da máquina que lavamos a roupa, para lavar banheiro, lavar pátio. Vamos reutilizar as roupas velhas para limpeza. Vamos reutilizar objetos como o pote de sorvete, pote de margarina, guardando alimentos, verduras, até mesmo frutas. Reutilizando tudo isso, vamos estar ajudando e muito a nós mesmos, né? O terceiro R de reciclar, podemos hoje em dia que a garrafa PET, que é um objeto que tanto polui, tanto o mar, como a própria rua mesmo a própria cidade onde moramos, né? Vamos pegar, tentar fazer a coleta corretamente, para levar para reciclagem, pegar o pneu que já não se usa mais, que está jogado. Então essas maneiras de reciclagem faz com que nós pensamos em nós mesmos, pensamos no ecossistema e nas futuras gerações, que são nossos filhos, nossos netos. Então vamos usar esses 3 R's no nosso dia a dia, que com certeza o nosso planeta Terra agradece. Lixo é tudo aquilo que já não tem utilidade e é jogado fora. Qualquer material sólido originado de trabalhos domésticos e indústrias precisa ser eliminado. O lixo é classificado em alguns tipos como orgânico, inorgânico, hospitalar, eletrônico, entre outros. O lixo orgânico são resíduos de origem animal ou vegetal, como folhas, sementes, papéis, restos de alimento e, em geral, é utilizado em compostagem para a utilização de adubos. O lixo inorgânico não tem origem biológica, podem ou não ser recicláveis, como plástico, vidros, metais, e quando reciclado, transforma-se em outros materiais. Outro tipo de lixo é o lixo hospitalar. Este deve ser encaminhado a empresas especializadas, pois o seu mau descarte pode ser perigoso à saúde de quem entrar em contato com ele. Um dos grandes desafios atuais é o destino do lixo eletrônico, que são eletrônicos que ficaram obsoletos, que estão em desuso, pois seu descarte ainda se faz de forma incorreta e estes contêm elementos altamente danosos ao meio ambiente e que não podem ser jogados em qualquer lugar. Embora muito já se tenha feito quanto ao manuseio de resíduos sólidos provenientes de diversos serviços urbanos, o lixo gerado pela sociedade vem crescendo de forma significativa, junto ao aumento populacional, e isso gera impactos ambientais. De fato, a Lei dos Resíduos Sólidos representa um avanço no panorama político ambiental. Contudo, ainda é baixa a parcela populacional que colabora para a minimização dos efeitos provenientes do lixo. Isto evidencia a falta de interesse da sociedade e a quase ineficácia das leis que prevê a redução e prevenção, reciclagem e reutilização desses resíduos. Nessa perspectiva, devido à ausência de um controle adequado, a quantidade de lixo gerado aumenta e sua destinação nem sempre é viável. Diante disso, movimentos formados por ONGs, empresas e cooperativas, no que tange o gerenciamento de resíduos, faz-se cada vez mais necessários, pois é notória a produção de lixo que se eleva diariamente. Nesse contexto, muitos são os impactos ecológicos que implica na relação e o meio ao qual está inserido. A destinação final nem sempre ocorre de forma correta. Muitas vezes, esse lixo é depositado em lixões a céu aberto, o que pode causar proliferação de doenças e que geram problemas para a população e o meio ambiente. Durante o processo de decomposição, a parte orgânica biodegradável do lixo ocorre a liberação de gases poluentes, o que ocasiona a poluição do ar, além do chorume, que polui o lençol freático. Bom, o destino adequado para o lixo seria o aterro sanitário, mas esse deveria ser bem estruturado, com tratamento para os gases que sairiam e o tratamento para o chorume também. Outra alternativa seria a incineração, porém esses tipos de tratamento eles são muito caros. Por isso, é necessário que haja a conscientização da população de forma que produza menos lixo,
o que pode ocorrer através das ações como a coleta seletiva. O que é a coleta seletiva? Ela serve para organizar de forma diferenciada os resíduos que podem ser reciclados. E existem postos de coleta que arrecadam esses tipos de resíduos, ou caminhões que passam recolhendo também esses tipos de resíduos. E a reciclagem, que é a maneira mais inteligente de dar adeus ao lixo, trazendo muitas vantagens para a sociedade. Vale ressaltar que o lixo também é uma questão social. Vamos olhar para os países que nós temos no mundo, os países desenvolvidos e os países emergentes e subdesenvolvidos. A gente percebe que cada país, dependendo do seu nível econômico, trata o lixo de maneira diferente. Nós observamos que em países mais desenvolvidos há uma política de sustentabilidade, há uma política de reciclagem, há uma política de comprometimento com o destino daquele lixo e comprometimento com a vida das pessoas que trabalham com isso. Se você vai olhar em países mais pobres e mais carentes, a forma que se trata o lixo, ela deixa escrachado como as desigualdades são grandes nesse país. A exemplo do nosso país, o Brasil. No documentário do artista plástico Vic Muniz, fica muito evidente como que é a realidade das pessoas que vivem ao redor desses lixões, desses aterros sanitários. Muitas pessoas precisam e acabam se submetendo a um tipo de serviço, como de catadores de lixo, que não é um serviço, pode-se assim dizer, indigno, não é um serviço muito digno e muito necessário para a sociedade, porque esses catadores de lixo se expõem a riscos, sofrem perigos, se colocando num serviço que deveria ser o quê? Deveria ser mais estruturado, ou deveria ter mais amparo, eles deveriam ter uma roupa apropriada para fazer o seu trabalho, porque é direito da pessoa fazer o seu serviço, mas de maneira digna, de maneira decente. Então, é um serviço, é um trabalho muito importante para a sociedade, porém são pessoas que estão ali abandonadas fazendo esse tipo de trabalho. São pessoas que não têm um amparo de uma roupa apropriada para coletar aquele lixo. E outro ponto muito importante a ser colocado é que se tem uma coleta de lixo especificada dos recicláveis, dos não recicláveis, isso tudo também contribuiria para que esses catadores fizessem o seu trabalho de maneira melhor. E contribui também de maneira geral para toda a sociedade. Toda a sociedade tem a ganhar quando a gente fala de sustentabilidade, porque todos nós moramos no planeta e todos nós precisamos do planeta para que a gente possa ter uma vida plena. Diante disso, nesse documentário, mais uma vez falando do Vic Muniz, ele faz uma alusão muito bonita de que o lixo não é simplesmente lixo e que há beleza naquele lugar também. Ele pega o lixo e, através da sua visão artística, da sua sensibilidade, ele transforma em obras magníficas que estão em exposição no mundo e pegou aquelas pessoas, aqueles catadores, figuras que estavam ali no lixo, fez retratos deles e mostrou não só a beleza que existe no lixo, mas também a beleza que existe na vida dessas pessoas e a beleza dessas pessoas que são marginalizadas dentro da sociedade. Porque não é só o lixo que é deixado de lado dentro da sociedade, é também as pessoas também são menosprezadas, as pessoas também são marginalizadas e são desamparadas dentro da sociedade. Então, cabe ao professor, cabe ao educando, a pessoa que tem informação, que tem uma consciência, se posicionar de maneira sustentável dentro da sociedade. Mas se todas as pessoas tiverem e contribuírem um pouco, o mundo vai se tornar um lugar melhor, o mundo vai se tornar um lugar mais sustentável. Muito obrigada!